Bom, pessoal, vamos para a terceira fase aqui agora, né? Desse nosso mini curso que eu estou mostrando para vocês aqui desde o início, a fazer um forro de gesso acartonado, o famoso forro drywall, do zero em uma casa com laje, tá certo? A gente fez no primeiro vídeo níveis, estruturação, fixação, medidas. Segundo vídeo, que inclusive está aqui embaixo na descrição, o link dos dois primeiros vídeos. Ok? Se você não assistiu os dois primeiros, clica aí depois para você entender essa fase que a gente está aqui agora. E aí chegamos nessa fase importante, fizemos o chapeamento no segundo vídeo, mostrei para vocês também distância das estruturas, fixação, e agora chegamos à terceira fase. O que vai acontecer aqui agora? Uma das fases mais importantes quando você vai desenvolver um trabalho de sistema drywall. Qual que é? O acabamento, o tratamento das emendas da junção entre uma chapa e outra, ok? O que você precisa utilizar, o que você precisa fazer, qual que é o procedimento que você tem que fazer para ter um resultado bom e não precisar utilizar massa corrida no drywall. Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe que quando a gente começou a utilizar o método correto de aplicação de tratamento de emenda de drywall, nunca mais utilizamos massa corrida no drywall, ok? Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora nesse vídeo. O tratamento correto, utilizando massa para drywall específica, não é gesso, você não pode utilizar gesso em pó, fazer aquela massa tradicional do gesso em pó, e aplicar na junção das emendas das chapas. Você não pode fazer isso. Isso não vai te trazer um resultado bom a longo prazo, tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora já no início? Muito importante ressaltar logo para vocês o que, ó, a gente fez todo o fechamento aqui já, que inclusive mostramos para vocês no segundo vídeo do teto, tá? A gente fez todo o chapeamento. Dica importantíssima para vocês: não pode deixar uma chapa alinhada com a outra. O que é isso, Ed? O que você está falando aí? Você precisa fazer a amarração na chapa. Presta atenção aqui comigo, ó. Eu comecei com uma chapa inteira aqui, finalizei com um pedaço lá. O que eu fiz aqui, ó? Eu não comecei com uma chapa inteira aqui, ó, tá? Para bater o alinhamento com essa emenda aqui. Eu coloquei a emenda fora do alinhamento dessa, ó. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu comecei com uma metade, aqui eu comecei com uma inteira, lá eu comecei com uma inteira, aqui metade, tá? Você não pode deixar as emendas alinhadas, igual um piso, por exemplo, tá? Aqui é legal, ó. Tá vendo esse piso aqui? Tá tudo alinhadinho, tá vendo, ó? Isso, recomendação, tá? Isso aqui é recomendado você fazer dessa forma o piso, tudo alinhadinho, ó, tá vendo? No teto não, na chapa drywall você não pode fazer isso, você tem que ter amarração, tá? Para dificultar possíveis trincas, né? Possíveis fissuras no seu teto. Então, ó, note que nunca uma emenda bate com a outra, ela sempre está amarrada uma parte com a outra, tá? Então isso é muito importante você fazer, praticamente obrigatório você ter esse tipo de amarração no seu forro drywall, tá certo? Para fazer esse tratamento, eu já até comecei aqui, ó, a tratar essas emendas. Essa aqui é a primeira passada, a gente faz 3 aplicações, 3 tratamentos, não no mesmo dia, sempre dias posteriores por causa da secagem da massa para drywall, tá certo? Isso é muito importante também. E você precisa se preocupar mais com a emenda aonde não tem o rebaixo. Note que a chapa ela tem aqui, ó, 1,80 por 1,20, ok? Tradicional, 1,80 por 1,20. Essa emenda de 1,80 ela tem rebaixo, ok? Então você não precisa se preocupar tanto nessa emenda aqui. Você vai se preocupar mais com essa aqui, ó, a emenda de 1,20. Ela não tem rebaixo, então a gente vai fazer um alargamento de massa aqui nas laterais da emenda e eu vou mostrar para vocês exatamente para não criar ondulações aqui, ó. É essa que você precisa se preocupar, tá? E para fazer todo esse tratamento, o que eu vou utilizar para desenvolver esse trabalho? Primeiro, eu curto e gosto de utilizar a fita de papel microperfurada para fazer o tratamento da emenda com a massa para drywall, tá? Tem gente que gosta de utilizar a fita telada, tradicional fita telada, agora está na norma, você pode estar utilizando. Eu gosto e vou continuar utilizando a fita de papel, que eu consigo ter um resultado melhor, tá? É um costume nosso.
consigo trabalhar tranquilamente e ter um resultado bacana. Fita de papel micro perfurada. E a massa que eu vou utilizar é essa massa aqui da Dry Leves, uma massa específica para drywall, ok? Uma massa específica para drywall que a gente vai estar utilizando para fazer o tratamento. Essa massa, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Ela não precisa fazer diluição nenhuma, ok? É uma massa que já vem pronta para uso. Você não precisa fazer diluição nenhuma. Massa, olha só que legal, ó, bem homogênea, bem pastosinha. Olha que delícia essa massa de trabalhar, ó. Tá vendo? Ela é similar a uma massa corrida, porém ela é específica para drywall, tratamento de junta de drywall, tá bom? É com ela que eu vou mostrar aqui para vocês o uso desse tratamento. O legal é que você não precisa fazer diluição dessa massa para drywall, ela já vem pronta para uso. O interessante é só você bater a massa um pouco antes, né? Porque como ela fica parada dentro do balde, o legal é você ter um batedor, né? Bater ela bem legal para ela ficar mais homogênea ainda, para na hora que você for aplicar no teto, você ter uma massa bem firme, bem pastosa, bem liguenta, como a gente costuma falar na obra, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui agora a aplicação da massa no teto utilizando a fita de papel. Você vai precisar de uma desempenadeira e uma espátula específica, né, para a gente poder fazer esse trabalho. Você vai pegar a sua massa para drywall. O legal é que você preencha primeiro, né, a brecha que fica, apesar da chapa ficar bem coladinha uma na outra. Esse vãozinho que fica aqui, ó, você preenche primeiro para a massa poder calafetar entre uma chapa e outra, ok? Você vai fazer esse procedimento primeiro. Depois com a própria, eu costumo trabalhar com a espátula e essa desempenadeira aqui, que para mim é melhor, tá? Tem gente que tem ferramentas específicas para isso, tem uma galera que gosta de utilizar outro tipo de ferramental, não tem problema, isso aí é o que você achar melhor, tá? A gente depois pode até fazer um vídeo específico de ferramentas. E aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar a massa para drywall, você vai aplicar ela aqui, ó, na sua junção entre uma chapa e outra, ok? Não precisa deixar muita massa, muito espesso, né, muito grossa aqui, tá? Na sua junção. Você vai fazer esse procedimento, como eu falei, eu costumo trabalhar com a fita de papel, para mim eu acho melhor. E exatamente entre uma chapa e outra, no risco, você vai dividir a sua fita de papel aqui, ó, exatamente entre as duas chapas, ó, exatamente entre a emenda das duas chapas, ó. Passa a mão aqui assim, os dedos só para ela poder segurar, e aí entra uma fase que eu acho extremamente importante, que é o que? Você apertar a sua fita de papel exatamente onde você acabou de passar a massa. Édipo, por que você precisa fazer isso? Por que você está fazendo isso? Para você evitar qualquer tipo de bolha que venha a aparecer na sua fita de papel, tá? Então, ó, aplicou a massa, colocou a fita, vem aqui com a própria espátula, aperta a sua fita de papel na chapa lá para tirar qualquer tipo de bolha possível que venha ficar, tá? Esse é o procedimento para você tratar uma emenda correta. Esse aqui é o primeiro passo, ok? Primeiro passo que você tem que fazer para tratar uma emenda, seja utilizando a fita de papel, que é o meu caso, ou seja utilizando a fita telada, que agora você pode estar utilizando porque está na norma. Então, o que vai acontecer? Feito isso daqui, ó, repassa bem, não deixa bolha, tá? Na sua aplicação aqui. Tem uma galera que gosta de já aplicar uma demão de massa aqui em cima agora, ó, da fita. Eu não gosto de fazer assim, tá? Eu costumo, do jeito que tá aqui, esperar secar. Amanhã, no dia seguinte, depois de passado um bom tempo, eu venho com a massa e faço o quê? O alargamento da emenda. Ó, eu alargo a minha emenda aqui, ó, dos dois lados da minha fita, onde eu acabei de passar, ó. Essa daqui é uma emenda de topo, é o que eu acabei de falar para vocês aqui no vídeo. Você precisa se preocupar com essa emenda. Essa daqui, ó, é o lado maior da chapa, o lado de 1,80, você não precisa se preocupar tanto que ela tem rebaixo. Esse lado aqui que não tem é onde você precisa dar uma atenção melhor.
tá? Então, como eu falei, esse procedimento aqui agora, ó, com a própria massa para drywall, tá, gente? Você vai utilizar sempre a massa para drywall, ó. Eu costumo fazer no dia seguinte desse trabalho que eu acabei de fazer com a fita de papel aqui, ó. Tá? Porque ela já vai estar firme, ela já vai estar seca, vai me dar uma resistência melhor. É possível fazer agora? Também não tem problema, só que eu gosto de fazer no dia seguinte, tá bom? Então, ponto 1, importantíssimo essa dica que eu tô falando para vocês aqui, para fazer esse tipo de tratamento na sua emenda drywall. Você tem que fazer dessa forma. Utiliza aqui, ó, massa para drywall. Eu gosto de utilizar a Dry Mix, que é uma massa da Dry Labs, específica para uso do tratamento da emenda drywall, tá? Existem várias massas, marcas no mercado. Eu curto essa daqui, gosto também. Já usei outras, bastante, outras marcas e tudo mais. Só que quando eu comecei a utilizar essa massa aqui, eu gostei e estou usando sempre ela agora, a Dry Mix da Dry Labs. Uma massinha muito boa de se trabalhar, molinha para quem gosta, para quem trabalha com isso aqui no dia a dia, vai perceber que é uma massa muito boa de se trabalhar para fazer a aplicação e principalmente para fazer essa parte que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, no dia seguinte, porque ela é uma massinha bem molinha, bem legal de se trabalhar. Tá bom? Então, ponto 1, passo 1 aqui no tratamento da sua emenda. Massa drywall, fita de papel, aperta bem a fita para tirar qualquer tipo de bolha. No dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, você já dá um tratamento, uma largada na sua emenda aqui.